Marlon Vera contra Corey Sandhagen, luta principal do UFC desse final de semana. Quem é o favorito? Em quem você vai botar a sua aposta? Vamos trazer a nossa análise para vocês agora. Se liga! Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. Vamos dar os nossos palpites do UFC que rola nesse final de semana. Temos Corey Sandhagen enfrentando Marlon Vera na luta principal. Esse UFC que tá entre dois UFCs numerados, mas é um card muito bom, vale a pena você acompanhar. De um lado a gente tem aí o Corey Sandhagen, que teve duas derrotas recentes, né? Nas últimas 3 lutas teve 2 derrotas, mas perdeu pro Dillashaw, o Pipo Poterian. 2 bons nomes, depois ele pegou o Yadong aí e conseguiu uma boa vitória, se redimiu e tá vindo de vitória. Vai enfrentar do outro lado o Marlon Vera, esse tá vindo com a sequência de vitórias, inclusive nocauteando com os chutes aí que estão virando highlight. Nocauteou o Frank Edgar com um chute frontal e depois pegou com a bica também o Dominick Cruz no 4º round e tá vindo dessa vitória, então tá na crista do hype o Marlon Vera. E agora, nesse choque entre os dois, entre o terceiro do ranking, que é o Marlon Vera, e o quinto do ranking, que é o Sandhagen, quem é que avança mais um passo na direção do title shot? E tá aí, que luta complicada de opinar. De um lado, o Sandhagen, que era um cara que eu acreditava que ia chegar a ser campeão dessa categoria. Infelizmente, ele bateu na trave algumas vezes e ainda não conseguiu chegar lá, porque a habilidade ele tem. Ele é um cara muito bom, é um cara gigantesco para a categoria que ele luta, né, dos galos. Ele tem 1,80 m, enfim, como ele consegue bater esse peso é um negócio realmente insano. E do outro lado tem um cara que alguns anos atrás eu mesmo falei que esse cara nunca vai vingar, esse cara não vai chegar em lugar nenhum. O Marlon Vera que lutou contra o Aldo era muito mais ou menos. O Marlon Vera que tá hoje é absurdo de bom. Ele mudou, aí que você tem que dar o braço a torcer quando o cara realmente se dedica e fala, cara, eu vou melhorar, eu vou me tornar um lutador melhor. E são poucos que conseguem isso, tá? Você vê que a maioria dos lutadores que chegam ali, você consegue já ver o teto dele no UFC. E a gente já falou isso muitas vezes aqui, né? Você pega o cara, luta 1 ou 2 vezes ali, cara, esse cara não vai chegar lá. Ou ele não tem o que é necessário para ser campeão. Aí do nada aparecem uns caras igual o Marlon Vera da vida, que do nada o cara se reinventa, treina, consegue agregar coisas ao seu jogo e vira um cara que é nível top, né? O Marlon Vera hoje é um top 3 dessa categoria, cara. Eu não colocaria que ele chegaria tão cedo nessa posição. E essa sequência de vitórias dele diz muito, né? O que ele fez com o Rob Font e com o Dominick Cruz, você pode falar o que quiser do Dominick Cruz, ele continua sendo um cara muito complicado de lutar, porque ele tem um jogo muito diferenciado e ainda assim é um cara ainda muito competitivo. E o Rob Font eu achei que ele iria atropelar o Marlon Vera e não conseguiu. Foi, na verdade, o contrário, né? O Marlon Vera atropelou o Rob Font. Dito isso, não se engane que do outro lado vai ter uma mosca morta. O Corey Sandhagen, apesar de ter vindo essas 2 derrotas, tá vindo bem, bateu o Yadong Song, que era um cara que tá vindo bem, também muito bem nessa categoria, e não dá para subestimar ele. Eu não sei se isso vai ser minha aposta no palpitão, tá galera? Mas o meu coração tá dizendo que o que o Marlon Vera fez até agora com o Dominick Cruz e o Rob Font me impressionaram ao ponto de eu achar que ele tá merecendo o meu voto de confiança dessa vez. E eu vou dar. Eu acho que o favorito é contra as casas de apostas. A casa de apostas está dando o Sandhagen como favorito para essa noite. Eu tô achando que vai dar Marlon Vera. Eu tô achando que o jogo dele vai casar bem. Eu acho que ele é um cara, ele é mais agressivo que o Sandhagen. Eu acho que ele consegue trabalhar bem na média para curta distância, inclusive quando ele quer. E eu acho que os chutes dele vai acabar fazendo diferença nessa noite. Eu acho que o Marlon Vera, ele adaptou bem os chutes, principalmente os chutes na longa distância, como ferramenta recente para ele, tá? É uma coisa que funcionou muito bem contra o Frank Edgar, que também funcionou contra o Dominick Cruz, que são atletas que se movimentam muito bem, que controlam bem a distância. E aí, ele, quando mantinha afastado, o chute dele pegava com eficiência e os golpes dos adversários, que não eram maiores que ele, não conseguiam chegar, os golpes de punho ali, não conseguiam chegar com eficiência. O Frank Edgar usa demais golpe de punho, é pequeno, então tinha essa dificuldade. O Dominick Cruz se movimenta bastante e usa também muito punho, né? O chute do Dominick Cruz não usa tanto chute, principalmente tanto chute alto, assim, de maior amplitude, e o Marlon Vera acabou se aproveitando disso aí. Boa estratégia de luta, como o Lênin falou, o cara se reinventou e tá fazendo uma luta pensando no seu adversário. Eu acho que pro Sandhagen ele vai ter que mudar um pouco a estratégia. Eu acho que esse chute que ele estava usando ali, principalmente o chute alto, talvez não sejam o foco principal dele. Talvez assim, bem, o Sandhagen vai ter mais vantagem do que eu de envergadura, então para essa eu vou encurtar. Então para essa vez ele use uma alternativa diferente de encurtar. O Sandhagen tem um pouco de dificuldade quando as pessoas encurtam para ele ali, ele não consegue trabalhar muito bem, ele gosta de usar a sua vantagem, controlar bem a distância. Será que ele vai conseguir com os jabs, os chutes frontais, manter o Marlon Vera fora? Ou o Marlon Vera vai colocar pressão e vai para cima dele conseguir colocar isso aí? Toda vez que alguém
também deu mole pro Sandhagen no controle de distância, ele mandou uma bica lá de longe e nocauteou, né? O chute que ele mandou, ele nocauteou. Por exemplo, o Marlon Moraes, já tem tempo isso, lá em 2020, mas foi coisa linda de se ver ali, né? A joelhada voadora contra o Fanguete. Pois é, são golpes impressionantes. Se você der espaço pra ele, ele realmente consegue controlar. Mas isso aí é uma coisa que os dois conseguem fazer. Então acho que pra essa luta, ele vai ter que ter uma adaptação dos jogos dos dois. Eu acho que o Marlon Vera é um cara que talvez consiga fazer essa adaptação melhor, mas eu acho que no frigir dos ovos, na minha opinião, o Cory Sandhagen é um pouco melhor no controle de distância. Eu acho que ele vai tentar insistir no jogo de controle de distância. Acho que o Marlon Vera vai querer encurtar e o Sandhagen vai falar nem a pau. E eu acho que o Sandhagen vai levar um pouco de vantagem. É uma luta bastante competitiva dos dois atletas. Muita gente vai tender a colocar o Marlon Vera como favorito apenas analisando o retrospecto de lutas, porque o Vera vem com a sequência de vitórias, e se você olhar as 3 últimas lutas do Sandhagen, ele perdeu 2, você fala assim, obviamente, então o Marlon Vera é melhor. Não dá pra analisar desse jeito, porque as derrotas que teve o Sandhagen foram derrotas pra caras muito bons, então, tipo assim, não é demérito ter perdido pra esses caras, não torna ele um lutador pior, não torna ele melhor, né? Porque se ele tivesse ganho, tornaria. Mas não torna ele pior. Eu acho que ele ainda é um cara competitivo para essa categoria. E essa categoria é extremamente competitiva. 2 caras que vão chegar com tudo ali. Eu acho que tá uma leve vantagem. Vou colocar 55-45 pro Sandhagen. Tá bem apertado. Se você me perguntar, é uma luta para caçar dinheiro? Eu diria, nessa eu não vou não. Lembrando que, inclusive, a derrota pro Sandhagen e pro Dillashaw, inclusive, dá pra você dar uma contestada ali, né? Que a derrota mesmo foi pro Poterian naquele momento lá. Inclusive, no momento que o Poterian tava numa fase, inclusive, melhor do que ele tá agora, tá, galera? Então, eu acho que isso aí considera também. Muita gente pode falar, mas perdeu o Poterian, olha o Poterian agora. A famosa... Tá bom quanto a última luta, exato, né? O Poterian agora tá o lixo, logo, se ele perdeu o Poterian, ele é lixo também. Não, ele perdeu o Poterian na época, o Poterian tava na fase excelente dele. Então, realmente, essas derrotas do Cory Sandhagen, se você levar só isso como argumentação para escolher o Marlon Vera, você está escolhendo errado, mas não está uma escolha ruim. Porque, como eu falei, é possível você ignorar esse fato e ir também pelo Marlon Vera, por tudo que o Marlon Vera está entregando nessas últimas lutas, as estratégias de luta dele e o quanto ele se reinventou como lutador. Mas é isso aí, galera. É uma luta apertadíssima, uma luta muito equilibrada. Essa, na verdade, esse evento está cheio de luta muito interessante, também bem equilibrada. Eu recomendo que vocês vejam, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham que vai vencer esse combate, que provavelmente vai botar ali bem perto de uma disputa de cinturão? Marlon Vera ou Cory Sandhagen? Quero saber, coloque aí nos comentários. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.